Boa noite, pessoal, tudo bem? É, Estamos aqui para mais uma aula de Biologia C e a aula de hoje é a aula 6 sobre diversidade animal. Então, o que corresponde a essa diversidade? Então, percebam que eu trouxe algumas imagens e alguns GIFs aqui de uma diversidade imensa de organismos. Então, a gente tem desde organismos bem simples, planarinha, poríferos, até organismos mais complexos de tamanho maior, como aqui os golfinhos, a relação ali de organismos marinhos, aqui a gente tem uma dáfnia bem louquinha girando, peixe-palhaço e as anêmonas. Então, toda essa diversidade animal tem uma origem, tem vários estudos buscando compreender o seu percurso, e basicamente a aula de hoje vai ser sobre essas características que propiciam a gente encontrar a diversidade animal que a gente encontra hoje, beleza? Então, quais são as características que possibilitam o sucesso evolutivo? Então, essa árvore vocês viram já nas aulas anteriores, que simplesmente divide lá a vida nos três domínios principais. O domínio bactéria, com os principais exemplos de bactérias, cianobactérias, as gram-positivas, as espiroquetas, as arqueobactérias, que são geralmente associadas mais a ambientes inóspitos, e os eucárias, que são os grupos dos eucariontes, podendo ser protozoários, no caso aqui, ó, entamoeba, ciliados, flagelados. Então, grupos de organismos unicelulares e também grupos pluricelulares. Então, aqui a gente também vai ter fungos e plantas e animais. Beleza? Desculpe. E sobre a diversidade morfológica. Então, percebam, eu peguei um grupo de micro-organismos de propósito e percebam, simplesmente bactérias possuem toda essa gama de diversidade que vocês estão vendo nesse slide. Então, a gente vai desde das redondinhas se organizando em diplococos, tétrade, sarcina, estafilococcus quando forma o cachinho de uva, streptococcus quando forma a correntinha. A gente vai ter os bacilos, então que vão ser essas em formato salgadinho de churrasco, com que tem um meninozinho de boné na frente, sabe? Aqueles pacotinhos pequenininhos, R$ 2. Mó salgado, bem bom? Então, daquele estilo ali. E outros tipos de morfologia das bactérias também, o vibrião, o espirilo e as espiroquitas. Então percebam que só micro-organismos procarionte, ou seja, que nem tem núcleo organizado, possui toda essa gama de diversidade morfológica. E os animais não ficam por trás, então eles também têm esse avanço de morfologia também, essa diversidade, como a gente viu nessa imagem aqui, beleza? E sobre a aquisição do neurônio, então dentro dos grupos animais, o primeiro grupinho aqui, que tem essa carinha que parece de susto, na verdade são 3 poríferos, conjuntinho de 3 esponjas, e as esponjas são um grupo que não vão possuir células nervosas, então não vão ter neurônios. E com o avanço dos grupos, que a gente pode acompanhar nas letrinhas aqui, a gente vê o avanço dessas estruturas nervosas. Então a hidra aqui com a redinha difusa, a planária começando a ter origem de um cérebro centralizando, até chegar aqui ó, nas lulas e nos vertebrados, que já vão ter um cérebro mais bem desenvolvido e toda a rede de glândulos para levar essas informações para todo o corpo. Beleza? Importância ecológica. Por que os organismos têm seu sucesso vinculado com a importância ecológica? Toda a diversidade animal tem um elo com a importância ecológica. Porque, felizmente ou infelizmente, todos os organismos que vivem aqui no planeta Terra, para se manter, precisam interagir com alguém. Então, seja uma simples cadeia de predação, como o tubarão predando aqui, seja parasitando aqui um verme dentro do canalzinho do esôfago, olha que bonitinho o verme. Sejam relações benéficas, né? Então aqui a gente tem pássaro palito auxiliando o hipopótamo aqui, bem bonitinho. Aqui, onde um caranguejo usa da concha de um molusco, e aqui sistema de polinização. Então as abelhas são grandes polinizadores
e sem ela, grande parte da nossa produção agrícola e grande parte das plantas não conseguiriam concluir seu ciclo de vida. Então percebam na gama de importância ecológica. A gente tem tantas gamas de controle de população. Então, se espécies não fossem predadas, a gente ia ter uma superpopulação de outros organismos. A parte da polinização, se não tivesse polinização, a gente ia ter uma grande queda da produção vegetal. Essas relações comensais, um grupo auxilia o outro, isso pode ser benéfico ou não para os dois. Parasitismo, o organismo depende intrinsecamente do outro para sobreviver, mesmo que isso pode ocasionar dano ao seu hospedeiro. Mas estão ali intimamente relacionados. Pense em você como um parasita. Você não teria opção de sobreviver fora do corpo do seu hospedeiro. Como o vírus que a gente trabalhou semana passada, os vírus só conseguiram se manter porque eles conseguem manter seu processo de infecção das suas células de interesse. Se vírus perdessem o acesso às suas células hospedeiras, certamente a sua evolução definharia. Mas como existe a evolução, mutações, vários mecanismos de infecção, eles conseguem se manter no ambiente. Beleza? É um ponto bem interessante. Com relação ao habitat, por que diferentes habitats são importantes para a diversidade animal? Pense todo mundo igual, vivendo no mesmo buraco. Caótico, né? Eu fico pensando 3 de mim assim, no mesmo metro quadrado. A gente se mataria. Não liguem, não liguem. Mas aqui a gente tem um exemplo de diferentes grupos animais colonizando diferentes biomas. Então, um pouco ligado também aos elos ecológicos e ao habitat, a gente tem um termo que vocês já viram em ecologia, que se chama nicho. Então, cada grupo animal possui ali uma quantidade, uma certa restrição de onde ele consiga sobreviver, se alimentar e se reproduzir. Então, aqui a gente tem diferentes biomas, então floresta de coníferas, floresta mediterrânea, tundra, desertos, floresta tropical, que aqui no caso do Brasil, por exemplo, a gente tem um grande manancial de floresta tropical, os polos, a savana, as montanhas. E por que tem paleontologia lá na apostila, gente? Qual que é a lógica disso? Parece meio confuso, mas vamos com calma. Aqui eu coloquei algumas imagens de algumas espécies primitivas. Então, algumas espécies que a paleontologia vem descrevendo e encontrando graças aos fósseis. E tá, isso é legal. Isso mostra como que os organismos vieram se diversificando ao longo da história da Terra. Então, vocês viram também lá na aula de origem da vida que tudo teve um começo. Então, começou de algo bem simples ali, compostos orgânicos, caldo nutritivo, e depois começaram-se arranjos distintos. Na imagem que eu separei aqui para vocês, eu trouxe mais exemplos de vertebrados. Um ponto bem interessante que eu queria mostrar para vocês é essa imagem aqui, ó. Esse amiguinho aqui é o Tiktaalik. Esse Tiktaalik marcou um grande elo descritivo dos processos evolutivos envolvendo os vertebrados. Cientistas até então tinham um grande mistério para resolver. Será que existia algum animal transitório entre o ambiente terrestre, o ambiente aquático, perdão, e o ambiente terrestre? Será que a gente teria algum elo transicional da água para a terra? Então a gente sabe que tem os peixes, daí tem os anfíbios, que são meio a meio, meia água, meia terra. A gente tem esse Tiktaalik, que foi um fóssil encontrado, marcando essa característica. Então ele possuía a nadadeira anterior já com os ossinhos que permitiam ele tipo, fazer uma flexãozinha assim, conseguir erguer a parte posterior do corpo e possibilidade então de se deslocar por terra. Então ele foi um animal bem significativo dentro dessa questão dentro da evolução dos vertebrados. Aqui um exemplo de um mamífero. Aqui os famosos dinossauros e aqui algumas espécies aquáticas que aterrorizavam a época em que elas viviam. Então, alguns grupos de predadores aquáticos, beleza? E o ponto que está mencionado ali na apostila para vocês é que cerca de 99,9% das espécies que existiram não existem mais.
porque se elas já existiram, elas não existem mais. E o grupo que a gente tem conhecimento, tanto das que existem atualmente, tanto das que já existiram, é mísero, quase que insignificante. Então a gente tem um grande rumo ainda para tentar descrever e desvendar a vida na Terra. Então percebam, até agora no presente, a gente pode sair por aí, descobrir uma espécie nova. Eu comento assim que esse era o meu sonho de graduação. A gente entra numa graduação de biologia assim, nossa, vou descrever a espécie de um bicho. Não fiz isso ainda. Talvez eu faça, talvez não, mas o sonho tá aí, né? E é interessante pensar que a gente não tem total conhecimento do que aconteceu, porque algumas espécies nem chegaram a deixar fósseis, e a gente ainda tem um grande ponto de interrogação sobre os organismos que vivem atualmente na Terra. Então não tem nem como mostrar todos. Então tem várias áreas abissais ali que a gente não tem como ter controle do que acontece, de quem está lá. E que é uma grande mágica, eu acho. Tipo, você saber que nada está totalmente esclarecido, que você pode encontrar alguma coisa assim do nada. Louco, né? Eu acho legal. E sobre a simetria corporal. Então, outro ponto que vai diferindo dos grupos animais é a questão da sua simetria. Então, só falando um pouquinho do conceito, a simetria vai ser a semelhança entre duas ou mais situações ou fenômenos e vão ser correspondentes. Um lembretinho aqui para vocês: simetria não se refere à igualdade. Aqui uns exemplos de matemática, então quadradinho dividido em partes semelhantes ou correspondentes, círculo dividido em partes semelhantes e correspondentes, triângulozinho em partes semelhantes e correspondentes. Percebam que a quantidade de eixos de simetria variam para cada figura. Quando a gente fala do grupo animal, esses padrões de simetria também vão oscilar para cada organismo. Então a gente tem tipos de simetria radial, que são semelhantes à de círculo, ou simetria de pizza, e a simetria bilateral, onde a gente só consegue ter dois lados de correspondência. Então você vai ter apenas um eixo de simetria, dividindo eles quase sempre entre direita e esquerda. Beleza? Umas imagenzinhas aqui para vocês. Quando a gente fala de assimetria, então a gente vai ter alguns grupos de corais, por exemplo, que vão ser isso aqui, ó. Não menosprezando, né? Bonitinho. Um aglomerado aqui, uma coloniazinha de corais. Só que se você olha isso aqui, você não consegue dizer se tem frente, se tem trás, se tem lado. Uma forma de dividir isso que cria duas partes iguais. Então essa falta de referência de onde conseguir arranjar o eixo de simetria é descrito como assimetria. Na imagenzinha aqui em cima, eu trouxe um exemplo de plantas. Então, simetria radial de plantas, aqui é o exemplinho tulipa. Essa segunda plantinha consegue ter uma simetria bilateral, a gente consegue ter dois eixos de igualdade, dois eixos de semelhança ou correspondência, e a assimetria, no caso dessa cana da Índia, que a gente não consegue estipular um eixo ali, eu não consigo cortar isso aqui e encontrar partes que correspondam. Por mais que eu tente fazer um eixo aqui no meio, o lado esquerdo vai diferir do direito. E quando a gente fala de correspondência, é sempre bom lembrar o seguinte, que igualdade é um termo errôneo, porque quando a gente fala da espécie humana, por exemplo, fazendo um eixo de simetria bilateral em nós, a gente vai ter o lado direito e o lado esquerdo. O que acontece aqui é que é o seguinte, internamente, os nossos órgãos vão diferir. Então, por mais que a gente seja parcialmente simétricos do lado de fora, internamente a gente vai ter o arranjo dos órgãos de forma distinta. Então, por isso que a gente não pode usar o termo igualdade e sim correspondente. Analisando externamente, são correspondentes, mesmo que algumas coisas vão diferir ao longo do caminho. Dentro da simetria radial, então percebam que, por exemplo, é um quinidário, e a maioria dos grupos dos quinidários com esse aspecto circular vão apresentar simetria radial. Então aqui alguns exemplos de eixos de corte, uma anêmona e uma hidra, e aqui só uma aguinha viva para representar, que também pode ser dividida por eixos de simetria radial. Então várias fatiazinhas assim, enquanto você quiser. A simetria pentarradial é uma simetria meio que exclusiva
dos equinodermos. Então, principalmente o grupinho das estrelas, do ouriço, da bolacha da praia, onde a gente consegue encontrar um padrão de simetria, só que essa simetria é limitante ali ao número de membros. Então, percebam essa estrela aqui, a gente consegue realizar ali o eixo de simetria para cada braço. A gente vai ter o eixo central aqui, dividindo ela em 5. 1, 2, 3, 4, 5. A gente consegue, então, obter essa simetria. E na simetria bilateral? Então, são animais que vão ter apenas um eixo de simetria, separando em esquerdo e direito. E eu trouxe algumas imagenzinhas de curiosidade para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar de uma técnica de simetria facial, onde as pessoas tentam harmonizar seu rosto, deixando um lado mais próximo do outro. Aqui estão alguns famosos. Angelina Jolie aqui para vocês. Essa foto à esquerda tem um lado direito do rosto dela duplicado. A foto à direita de vocês tem o lado esquerdo duplicado e a foto do meio é a foto correta. Então percebam que se ela fosse perfeitamente simétrica, ela teria esse rostinho bem quadradão aqui. E se ela fosse perfeitamente simétrica, considerando o seu lado esquerdo, seu rosto seria mais fino. E considerando a foto normal dela, pra mim tá bom. Não precisa mudar nada não. Aqui outra cantora, foto original, considerando aqui o seu lado direito e considerando aqui o seu lado, considerando aqui seu lado esquerdo e considerando aqui seu lado direito duplicado. Percebam que essa aqui tem um rosto bem simétrico, muda bem pouco de um rosto para o outro. Interessante, né? Outro aspecto bem legal, enquanto rodo os gifzinhos aí para vocês, é a locomoção. Então percebam que só nessa imagem a gente consegue avaliar vários tipos de locomoção. Nessa imagenzinha aqui para vocês, essas duas bolinhas aqui são diplococos, aquela morfologia de bactérias que eu mostrei lá no comecinho. E esse que está perseguindo ela é um macrófago, uma célula do nosso sistema imunológico. Então percebam o movimento de uma célula do nosso corpo indo em direção ao patógeno de interesse para tentar neutralizar ele. Essa fotinha aqui, super rápida, é um guepardo. Percebam na velocidade de deslocamento. Nessa foto super fofa, esse é o caranguejo boxeador. Boxeador porque ele tem as luvinhas. E percebam que as luvinhas não são simplesmente luvinhas, né? São anêmonas. Então, animais que teoricamente não teriam deslocamento, como as anêmonas, seriam fixas. Ela consegue se associar, então, ao caranguejo, que as coloca nos seus ganchinhos. E onde o caranguejo vai, ele permite que a anêmona obtenha mais alimento através dos deslocamentos do caranguejo. E o caranguejo obtém uma nova fonte de proteção graças aos quinidócitos presentes na anêmona. Legal, né? Nossa, muito massa. Para finalizar, também são grupos de unicelulares. E são, esse bem louquinho aqui é um paramécio. E esse todo esparramado é uma ameba. Percebam que em velocidades diferentes, esse aqui se deslocando por cílios e essa aqui se deslocando por pseudópodes, a ameba tenta englobar o paramécio. Então, devagarinho ali, ela vai projetando o seu citoplasma e está englobando o paramécio. Depois de englobado aqui, ela vai acabar digerindo o animal. É uma forma de deslocamento para obtenção de alimento. E tem alguns organismos que não vão apresentar forma de locomoção. Então, as esponjas não vão apresentar forma de locomoção. Algumas anêmonas também não vão. Corais vão ser sésseis, perdão. Ah, e uma pergunta. Vocês sabem diferir movimento de deslocamento? O deslocamento é ir de um ponto ao outro, ou locomoção. E o movimento é se movimentar nesse único ponto. Então, sem sair do lugar, a pessoa acaba se movimentando. Eu, por exemplo, nesse vídeo, não estou em deslocamento, mas estou em movimento. Então, volta e meia, abano meus braços, volta e meia, falo, mexo de um lado, mexo do outro, mas não realizo deslocamento ou locomoção. Mesmo assim, eu realizo movimento. Então, tem uma pequena diferencinha aí entre um conceito e outro.
Alimentação e digestão, outro ponto bem interessante. Então, os animais possuem formas de obter o alimento muito ampla. Perceba, a gente tem os grupos gerais amplos, como por exemplo aqui, os herbívoros. Os herbívoros vão comer o quê? Plantas. Isso aí, bom garoto. Os carnívoros, que vão se alimentar de carne ou outros organismos. Onívoros, eu, por exemplo, e a maioria de vocês, acredito eu, que come qualquer coisa. Filtradores, que vão demandar de partículas menores, então algumas anêmonas, esponjas são filtradoras, então vão simplesmente filtrar partículas presentes na água para obtenção do alimento ou micro-organismos. Detritívoros vão se alimentar de detritos. Hematófagos vão ser animais que vão se alimentar de sangue. Então a gente tem, por exemplo, lembram das arboviroses? É o principal agente transmissor de uma arbovirose. Um inseto. Com um detalhe, ele tem que ser fêmea e a fêmea é hematófaga, para conseguir obter recurso suficiente para gerar seus ovos. Então, fêmea e hematófaga. Se a fêmea não for hematófaga, não tem por que ela transmitir doenças para nós. Então, ela tem que obter isso do nosso sangue. Temos também aqui exemplo de morcegos, sanguessugas, que vão ser outros exemplos de animais que vão se alimentar de sangue. Esses dois últimos grupos não são tão convencionais e algumas pessoas têm um certo asco. Então, os coprófagos vão ser os que vão se alimentar de fezes ou dejetos de animais. Então, sabe, mosca varejeira, aquele besouro rola-bosta. Então, vão se alimentar de origem fecal direta ali. Aquela é a fonte preferida dos alimentos dele. E a gente tem aqui os necrófagos ou carniceiros, que vão se alimentar de carne morta. Então, animais e organismos em decomposição. E esses necrófagos ou carniceiros vão estar presentes tanto no ambiente terrestre, como urubus, como também no ambiente aquático. Então, no ambiente aquático, a gente vai ter um grupo de peixes, as feiticeiras, que vão ser os carniceiros do oceano. E sobre o processo de digestão, a gente vai ter dois tipos principais. A digestão intracelular. Lembram do PIL? O que era o PIL? Parasita intracelular obrigatório. Obrigatório depende somente dessa relação. E intracelular, dentro das células. E aqui a digestão intracelular é a mesma lógica. A digestão vai ocorrer, só que quem realiza essa digestão é a própria célula. Então tem que ser partículas pequenas e essas partículas entram dentro da célula e a célula vai usar toda a sua maquinaria para digerir aquela partícula englobada. Então a digestão ocorre dentro das células. Beleza? Então, por exemplo, esponjas e alguns quinidários aqui realizam essa digestão intracelular. Então, a digestão ocorrendo dentro das células, o que limita a quantidade de alimento. Então, tem que ser alimentos bem pequenos para que a célula consiga englobar. A digestão extracelular, por sua vez, possui ali uma cavidade. Então, a digestão é feita fora da célula. Nós, da espécie humana, temos digestão extracelular. Então, nós ingerimos o alimento, temos uma cavidade estomacal, e nessa cavidade estomacal a gente vai liberando líquidos, além da mastigação, para conseguir triturar e digerir esse alimento, que vai ser absorvido lá no intestino. Então, nós temos digestão extracelular. E tem um terceiro tipo, um pouco que exclusivo, que é uma digestão chamada extracorpórea. Então, alguns grupos de aranhas, elas, depois de matarem as suas presas, liberam o suco gástrico pela boca sobre a presa, e com a presa parcialmente digerida, ela vai se alimentando, sugando aquele material decomposto. Então é conhecida como digestão extracorpórea. Meio estranho, né? Eu também achei. E aqui essa tabelinha, ela diz um pouquinho da evolução desses processos. Então, poríferos são um grupo que fazem exclusivamente digestão intracelular. Quinidários vão realizar digestão intracelular e digestão extracelular, só que a maioria dela vai ocorrer de forma intracelular ainda, por ser o segundo grupo ali. Os plateumintos
vão realizar um pouquinho menos de digestão intracelular e começar a abusar mais da digestão extracelular. Nemateumintos, quase nada de digestão intracelular e a maioria do grupo apresentando digestão extracelular. E ali, de anelídeos em diante, apenas digestão extracelular. Então, todos os grupos que a gente ver depois dos anelídeos só vão realizar digestão extracelular. Beleza? Sobre alimentação e digestão, era isso que eu tinha para comentar com vocês. O próximo tópico, a troca gasosa, também é um processo importante que envolve principalmente troca de gases. Meio lógico, né? Então, O2 e CO2 para simplificar para vocês. A gente tem elas ocorrendo de fusão. Aqui um exemplo da cutânea. Então, minhoquinhas, sanguessugas e alguns anfíbios vão realizar um pouquinho dessa troca gasosa através da difusão direta pela pele. Então, pela pele mesmo, ele consegue absorver e liberar os gases. A gente vai ter a respiração através das brânquias. Então, aqui um exemplo de um peixinho ou opérculo, as brânquias aqui. E por essas brânquias, a gente vai ter a captação de gás oxigênio. Temos nosso pulmão. Nesses pulmões, a gente vai ter a presença dos alvéolos, e lá nesses alvéolos, a gente vai ter a troca de O2 por CO2 e CO2 por O2, hematose. Então, hematose pulmonar, onde ocorre essa troca lá nos alvéolos. E aqui é um exemplinho de um inseto. Olhem que lagartinha linda. Por curiosidade, um dia que vocês tiverem tempo, acompanhe o desenvolvimento dessa lagarta, é bem bonita. E percebam que ela tem alguns pontinhos aqui lateralmente ao corpo. Então, os insetos vão apresentar alguns trocas gasosas por traqueia. E essas traqueias vão ser tipo canudinhos que vão ter um final aqui, ó, conhecidos como espiráculos. E por esses espiráculos que ocorre a entrada e saída de O2 e CO2. Beleza? Sobre o sistema nervoso, a gente vai ter como um avanço uma maior cefalização, adquirindo uma maior complexibilidade e capacidade de comportamento. Então aqui ó, a gente vai ter vários tipos de indivíduos. Então aqui mostrando para vocês os vertebrados. Então o peixe, o anfíbio, o réptil, ave e mamífero. Percebam que a parte cerebral mesmo vai aumentando consideravelmente com o passar dos grupos. E isso agrega muito dentro dos grupos animais. Então, conforme aumenta a cefalização, aumenta a concentração de células nervosas, a gente consegue responder melhor aos estímulos. Por exemplo, os quinidários que apresentam o sistema nervoso difuso, eles vão ter apenas ali ação e efeito. Ocorreu uma ação, ele tem uma reação. Eu até ia colocar o gifzinho, mas eu não coloquei, de uma anêmona sendo cutucada, ela vai lá e se encolhe, depois de um tempo ela abre, e você pode ficar cutucando infinitamente uma anêmona, que ela não vai perceber que é um ser humaninho enchendo o saco dela. Ela vai reagir àquele estímulo e acabou. Quando a gente consegue ter uma maior cefalização, a gente acaba conseguindo processar informações maiores. Já ouviram o polvo da copa também? O famoso polvo da copa? Então, cefalópodes vão ser um grupo que vão ter uma cefalização considerável. E essa cefalização permite até a aquisição de comportamento. Um outro ponto curioso para vocês, os polvos possuem uma visão bem semelhante à nossa. Incrível. Mas a aquisição do sistema nervoso foi o que deu racionalidade para a espécie humana. Então, considerando o encéfalo humano com os demais mamíferos, é bem maior. Então, conseguindo armazenar muito mais informações, processamentos. Por hoje é só, gente. Muito obrigada. A aulinha é bem curta, bem tranquila. A gente se vê aí em breve. Tudo de bom para vocês. Fiquem bem. Fiquem na paz. Então, olha que bonitinho esse gatinho brincando com o passarinho. Relaxem, gente. Beijo, fiquem bem. Abraço apertado e até a próxima.